Nós saudamos a todos com a paz do Senhor, amém? A nossa alegria de poder estar aqui nesta noite, com a igreja, com a família, irmão Duval, para mais uma vez glorificar, bendizer o nome do Senhor, pelas bênçãos, pelas experiências alcançadas e por tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui, né? Principalmente pela vida do companheiro. Mais um ano de existência, é uma alegria em poder participar nesse ato de gratidão, de louvor ao nome do Senhor. Tem uma outra coisa melhor do que isso, é agradecer ao Senhor pelos benefícios que tem feito por nós, amém? Desde já nós agradecemos aqui a presença de todos presentes conosco, né? E nesse instante nós fazemos um convite, colocarmos de pé, nós fazemos uma oração e clamor, iniciando este culto de glorificação ao Senhor. Amém? Nossos olhos fechados, vamos estar orando ao Senhor. Senhor, nós queremos nesse instante clamar pelo poder do sangue de Jesus. Quando apresentamos, ó Deus, diante do teu altar as nossas vidas, suplicamos, ó Deus, uma bênção de um renovo especial nesta noite. E dê-nos condições para entrar no trono da tua glória e alcançar todo o projeto que o Senhor já tem preparado para nós nesta noite. Dando uma bênção especial a cada um que entrou na tua casa e aqueles que ainda hão de entrar. Que a mão do Senhor seja estendida para nos abençoar. Nós oramos, Deus, assim, grato por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar. Louvor. Amém. Qualquer sangue precioso, poderoso. Senhor, já pela presença dele, real no nosso meio. Vamos, pastor. Aleluia. Bendito seja o teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. O louvor. Está colocando o Senhor. Somos todos nessa noite de salvação. Noite de libertação. Colocando maravilha na nossa vida. Olha o seu coração. Deixe o Senhor entrar. Já tenho o sabor de
Aleluia. Bendito seja o nome. Diga isso. Fica, Senhor. Fica, Senhor, no meu coração. O Senhor mostrou nessa noite quer operar maravilha aqui nessa noite. E eu pedido agora, fica, Senhor, no meu coração. E quando o Senhor fica no coração, entra no coração, toda a comunidade sai. E o Espírito Santo de liberdade vai operar no nome do Senhor, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Faz o amor. Quanto mais eu te conheço, mais eu quero te conhecer. Aleluia. Se arrependerá, se
seja nome. Mas o louvor, ele tem falado de uma grande realidade. Quanto mais eu te conheço, mais eu desejo te conhecer. Irmão Duval, há 100 anos entrando agora. Pela fé, conheceu o Senhor, pela fé, continue caminhando, servindo, sem desfazer. Mas é motivo de muita alegria para nós, está glorificando, né? Por essa bênção, por esse ato tão maravilhoso. Agora eu vou pedir que um dos companheiros faça uma intercessão pela vida do companheiro e também pela família. Estou dando uma bênção toda especial, sustentando, perdoando, renovando a fé a cada instante, a cada momento na presença do Senhor. Os irmãos, aleluia. Bendito seja o teu nome. Sim, Senhor amado. Senhor, acrescenta, viva, renova, aleluia. Ela permanece para sempre. Glória a Deus. Dê uma bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sim, Pai. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Louvado seja o Senhor. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu quero, o pastor Teixeira já conduziu a primeira parte. E antes de nós lermos a palavra, eu quero dizer que esse momento é um momento de honra, de alegria para todos nós. Para a igreja, que principalmente os mais velhos, eu estou olhando aqui alguns irmãos do Bom Pastor, os irmãos de Formate, Viana 2, igrejas por onde nosso irmão Durval passou assistindo. A família é um momento especial. Para o irmão Durval, muito mais ainda, 100 anos não é para qualquer um. E eu, em particular, vendo aqui os pastores, alguns pastores, pastor Jair Barbosa, pastor Teixeira, pastor Eugênio, isso nos faz lembrar muita coisa. A primeira vez que eu entrei na igreja Maranata foi aqui. E o irmão Durval estava aqui. Amém. Ele, irmã Maria, a família. Pastor Eugênio era o pastor. E muitas coisas ocorreram, assistência, a bênção. E por isso que a gente cita que nós estamos honrados, alguns pastores mais novos que chegaram depois, alguns acompanharam um pouco, né? Outros chegaram mais recente. Meus irmãos, a bênção, o momento, ela é muito especial. Mas tudo isso é para a honra e glória do nome do Senhor. Só dá uma visão a um dos pastores que aqui à frente está o Senhor. Aquele que é digno, esse que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Nós vamos estar de pé em reverência à palavra do Senhor, que está no livro do profeta Jeremias, capítulo 9, versos 23 e 24. Profeta Jeremias, capítulo 9, verso 23 e 24. Pena que nós dispomos de tão pouco tempo para falar de tantas coisas boas, né? O texto está sendo projetado, diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Que Deus abençoe essa palavra. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, o profeta Jeremias profetizou aproximadamente 627 anos antes de Cristo. E ele foi levantado por Deus como profeta ainda na sua juventude. E ele foi usado como profeta nas mãos de Deus em um período muito difícil na vida de Israel, no reinado de Judá. Porque Judá tinha desobedecido ao Senhor, Israel também, os dois reinos, os reinos divididos. E Deus levanta o profeta para dizer ao povo
que o caminho que eles estavam entrando era um caminho que iria levá-los a grandes dificuldades. O exemplo foi o cativeiro babilônico. Então o profeta Jeremias, ele é usado nas mãos de Deus para não só anunciar a ruína em consequência da desobediência, mas que levasse o povo ao arrependimento e um acerto com Deus, para que aquela causa ela fosse revertida. Então esse é o contexto do profeta, o centro, o ponto central da profecia do profeta Jeremias foi isso. E ele, inclusive, o profeta Jeremias, o livro de Lamentações do profeta Jeremias, ele também que profetizou, conhecido no meio teológico até como profeta chorão, onde em alguns momentos ele chorava ao Senhor em ver a situação do povo de Deus. Mas ele também, nas suas profecias, ele profetiza a respeito da vinda do Messias. E ele traz essa profecia maravilhosa. E o texto nós iniciamos lendo assim: assim diz o Senhor. Meus irmãos, eu gosto muito dessas expressões proféticas, quando a palavra de Deus ela diz assim diz o Senhor. Sabe por quê? Porque quando nós lemos e quando o profeta ele diz assim diz o Senhor, não é uma palavra dele, do homem Jeremias, mas era a palavra do Senhor, louvado seja Deus. E agora eu disse no início, deixa eu acertar aqui que está me incomodando um fio aqui atrás. Eu disse que nós somos honrados por estarem aqui neste momento, mas muito mais do que isso, nós estamos sendo beneficiados por estar diante de uma profecia bíblica. Então, assim diz o Senhor. Isso nos remete ao entendimento de que isso que você está ouvindo não foi ninguém que preparou, mas o Senhor preparou para você nessa noite. E quando essa expressão é usada, assim diz o Senhor, cai por terra tudo aquilo que é do homem, do seu entendimento, daquilo que é próprio nosso. Mas é aquilo que vem do Senhor, vem da eternidade. E aqui, o que o profeta, então, ele vai dizer? Ele vai falar de 3 coisas que são tão importantes na vida de qualquer pessoa. Ele vai falar de sabedoria, ele vai falar de força e ele vai falar de prosperidade, de bens materiais. Alguém aqui não gosta disso? Essas 3 coisas, meus irmãos, elas são essenciais para nós. Por exemplo, sabedoria. Sabedoria é a base de tudo. Tudo que nós vamos fazer, nós dependemos de sabedoria. Sabedoria, nós buscamos e precisamos buscar, e ai daquele que não buscar a sabedoria. Ai daquele em cujas atitudes não tiver sabedoria. A sabedoria é algo que ela traz para o homem uma série de coisas boas. Isso é necessário. Mas o profeta, ele vai dizer que não se glorie na sabedoria. Depois ele vai falar de força. Força é algo que todos nós queremos. E é algo que é presente, precisa estar presente na nossa vida. Hoje é um culto de glorificação ao Senhor, de 100 anos da vida do nosso irmão Durval. E eu vou fazer uma pergunta aqui. Irmão Durval foi sábio, sim ou não? Muito sábio.
Irmão Duval teve força, muita força. Força para trabalhar, força para lutar, força para educar os filhos, para trazer o sustento, força para viver a sua vida, força para chegar até aqui. Mas o Senhor, Ele nos diz que não se glorie o homem na sua força. Sabe por quê? Porque a sabedoria passa, a força também passa. E depois ele fala dos bens. Quem não quer uma qualidade de vida melhor? Quem não quer ter um bem? Quem não quer deixar uma herança, um legado para a família, para os seus descendentes, uma história bonita, uma história boa? Meus irmãos, tudo isso é muito bom. Em nenhum momento o Senhor está dizendo que nós não podemos ter nem sabedoria, nem força e nem riqueza. Mas Ele está dizendo uma coisa, que nós não devemos nos gloriar nisso. E agora Ele vai dizer naquilo que nós devemos nos gloriar. Mas antes de nós entrarmos, quantas pessoas que buscam gloriar-se nas coisas dessa vida? Às vezes buscando ser um ídolo, alguém muito importante, um exemplo, sabedoria, de força, coisas que são aplausivas, que são importantes, mas não devemos nos gloriar nisso. E agora a palavra vai dizer: mas o que se gloriar, glorie-se nisto. Então agora o Senhor vai nos orientar através do profeta em que nós devemos nos gloriar. Meus irmãos, esse momento é um momento de honra, é um momento de louvor, de reconhecimento, dessa festa que o Senhor preparou para nós, que a família preparou, que estão vivendo esse momento tão especial. Mas a palavra diz: mas o que gloriar-se, glorie-se nisso. Primeiro, em conhecer o Senhor. Louvado seja Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Conhecer Deus é mais do que a riqueza, é mais do que sabedoria, é mais do que qualquer força que o homem tem para realizar qualquer feito na face da terra. Conhecer o Senhor é conhecer o Senhor, que traz para o homem aquilo que de fato vai permanecer. Todas as coisas passam, riqueza passa, os bens passam, a vida passa, as conquistas passam, tudo passa, mas conhecer Deus não. Conhecer Deus leva o homem a viver uma eternidade com Deus. Meus irmãos, conhecer Deus muda a vida do homem. Nós citamos o exemplo bíblico clássico. Israel vai para o Egito. No Egito começa a haver perseguição. O rei determina que todo filho, toda criança que nascia do sexo masculino, matava, deixava as mulheres. O que acontece? Uma mãe, Joquebede, ganha o seu filho, Moisés. Para que ele não fosse morto, ela coloca ele no cesto, betumou o cesto e colocou no rio. A filha de Faraó estava se banhando, viu aquele menino, certamente é o filho das filhas de Israel, e ordenou que a sua serva pegasse aquele menino e o levasse, e que achasse uma mulher que estivesse amamentando. E aquela serva era de Israel, sabia quem era a mãe, e leva Moisés para a sua própria mãe, para que ela cuidasse dele. Olha o que as coisas de Deus. E a palavra diz que aquela mãe
Joquebede teve 3 anos apenas, que foi o período que a criança estava mamando, para ensinar a ele uma coisa: só o Senhor é Deus. E o irmão Durval fez isso com a irmã Maria, ensinou a família esse legado: só o Senhor é Deus. Aquele ensino mudou a vida de Moisés e a história de Israel. E quando a palavra diz: se alguém gloriar-se, glorie nisso. Então, nós temos aqui um público, tanto da família, da igreja, dos amigos, que muitos têm, né, e podemos dizer todos, a sua sabedoria, a sua força, né, os seus bens, as suas conquistas. Mas, meus irmãos, a maior glória, a maior bênção para nós é conhecer o Senhor. Louvado seja Deus. Depois, primeiro me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Segundo, que faço beneficência, juízo e justiça na terra. Então, faço beneficência. O que é beneficência? É fazer o bem, é ajudar. Meus irmãos, se o irmão Durval chegou até aqui, é porque o Senhor o ajudou. Louvado seja o Senhor. Mas não ajudou só na sua vida física, com longevidade de anos de vida, mas o ajudou com bênçãos da eternidade, conhecendo a Deus, desfrutando da comunhão com o Senhor, das vitórias do Senhor, da paz que só o Senhor tem para dar, o perdão, a salvação. Então, se alguém gloriar-se, glorie nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço beneficência, juízo e justiça. Então aqui, essas 4 coisas. Primeiro, o que é conhecer Deus, ou como conhecer Deus? A palavra diz que ninguém diz Senhor se não for pelo Espírito Santo. Então só tem uma maneira de nós conhecermos o Senhor: através do Espírito Santo. E Jesus disse assim: eu vou para o Pai, mas enviarei sobre vós o meu Espírito Santo, e Ele estará convosco todos os dias até a consumação do século. Então, todos nós temos a oportunidade de conhecermos ao Senhor. Não só conhecer, porque conhecer a Deus, meus irmãos, é a oportunidade de viver com Deus, de andar com Deus, de desfrutar das bênçãos do Senhor. Então, conhecer a Deus é uma obra do Espírito Santo. Depois, que faço beneficência. O que é beneficência? É um ato de beneficiar alguém. E a história por si só do nosso irmão Durval é uma história de tantos benefícios de Deus na vida dele e na vida da família e na minha vida e na vida de tantos que conviveram com ele e foram assistidos por ele, que foi um vaso usado nas mãos do Senhor. Que faço beneficência. Quem faz beneficência? Deus Pai. A palavra diz que Deus amou o mundo inteiro, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. A paz do Senhor Jesus. A emoção é muita, né? Papai, nós preparamos uma homenagem para o Senhor, tá? Eu vou ler brevemente. É um breve relato, porque a história é muito longa, né? E depois vamos fazer uma projeção em homenagem. Então eu vou ler. Papai e mamãe. Não tem como falar de um se não falar do outro. Senhor Durval Jacob Níquel e Dona Maria José de Oliveira Níquel.
Casaram-se no dia 6 de dezembro de 1951. Tiveram 10 filhos, todos na presença do Senhor. Durval Filho, Doris, Denise, Deise, Delza, Mário, Terezinha, Amina, Edson e Andréia. 15 netos e 15 bisnetos. Eles viveram juntos e felizes durante 63 anos, até o dia em que o Senhor Jesus chamou a nossa mãe, no dia 4 de fevereiro de 2022, com 88 anos. A conversão dos nossos pais se deu quando a tia Oscarina Jacob da Silva, essa que está aqui ao nosso lado, se deu quando ela, irmã do papai, hoje com 96 anos, falou com a mamãe: Maria José, eu agora sou crente na Congregação Batista de Viana. E mamãe disse: eu vou com a senhora. A partir daí, a mamãe passou a frequentar a Congregação Batista de Viana junto com a tia Maria, sua tia. E na Igreja Batista, a mamãe fez a profissão de fé com o pastor Manuel Leal, que já partiu para o Senhor. A mamãe tomou a decisão de se batizar. E o pastor Manuel Leal lhe perguntou: é a primeira vez que a senhora vem aqui? Já quer o batismo? Ela respondeu que ela já tinha aceitado Jesus pelo rádio, através do programa Visita ao Seu Lar. Ela disse que acompanhava o programa, inclusive lendo a Bíblia, onde era determinado. O pastor aceitou a sua explicação e ela foi batizada no dia 9 de setembro de 1971. Papai não aceitou acompanhá-la à igreja, mas permitiu que ela levasse os seus filhos com ela. Ele começou a ler a Bíblia. Ele começou a ler a Bíblia evangélica e a Bíblia católica, porque ele queria verificar se havia alguma diferença, para saber qual falava a verdade e também para poder discutir com a mamãe. No entanto, lendo as Bíblias, ele chegou à conclusão que elas eram iguais. A única exceção são os livros apócrifos da Bíblia católica. O papai saía do trabalho às 5h40 da manhã. E mamãe reunia os filhos em volta de sua cama para orar, pedindo a Deus pela salvação e bênçãos de Deus sobre ele no seu local de trabalho. Aí ocorreu que a tia Oscarina, ela tinha um filho doente. Então ela convidou o papai para acompanhá-la num culto na igreja Cruzada de Viana, hoje atual quadrangular, para acompanhá-la numa campanha de cura, onde Deus verdadeiramente estava curando. E papai foi com tia Oscarina. A igreja estava muito cheia e ele assistiu o culto do lado de fora. Voltando para casa, ele disse a tia Oscarina: eu vou usar uma metáforazinha aqui, só para explicar. Ele não tinha o Senhor, mas nós vamos entender o que ele disse. Ele disse assim: o santo, aquele pastor era forte porque me pegou aqui fora. Mas nós entendemos, sabe o quê? O Espírito de Deus estava com aquele pastor e alcançou o meu pai lá fora. Glória a Jesus. E voltando para casa, ele disse a tia Oscarina que continuaria seguindo a campanha. E continuaram os dias. E o pastor convidou para entrar e ele disse: estou bem aqui. Nos dias seguintes, o pastor fez um apelo para quem queria aceitar Jesus Cristo, dizendo que este apelo também era para os que estavam lá fora. Então ele fechou os olhos e levantou as mãos para cima e confessou Jesus como seu Salvador. Um ano depois, no dia 10 de setembro de 1972, papai foi batizado nas águas. Mamãe e os filhos estavam firmes e ativos na igreja batista e o papai frequentando a igreja cruzada com o nosso irmão mais novo, Edson. Só falta 2. Então a mamãe conversou com o pastor
Adi Rodrigues de Souza, já falecido, e disse que em razão do esposo estar servindo a Jesus na igreja cruzada, ela gostaria de acompanhá-lo. Ela pediu ao pastor que cuidasse dos filhos dela. Nossa, eu ainda não, né? E qualquer problema era só comunicar ela. O pastor concordou com ela e ela o agradeceu. Os filhos cresceram na alegria da realização da obra do Senhor. Mas nessa época se iniciou o trabalho da Igreja Maranata aqui, exatamente nesse local. E a minha irmã Doris, no dia 31 de janeiro de 1981, se identificou com a Maranata e veio para cá. E aí no final do ano, os demais irmãos, inclusive já eu com 7 anos, nos identificamos também e viemos. Aí ficou na Igreja Batista, continuaram meu irmão Durval com a sua esposa Marta, a minha tia Oscarina, e continuamos irmãos, mas passamos a frequentar aqui a congregação Igreja Cristã Maranata. E dentre muitos jovens que nos acompanhavam, né, Sebastião Tavares, falecido há poucos dias, nosso amigo Silvio, que se tornou família, casou com a minha irmã Delza, sempre estivemos juntos. E uma vez que os filhos se estabeleceram aqui na Maranata, a mamãe, pela união da família, também veio com a tia Maria. E logo depois o Edson veio também. Então, com toda a família na Maranata, papai acabou se identificando também e vindo fazer parte no mês de novembro de 1983. E foi assim que todos passamos a ser dessa Igreja Cristã Maranata. Papai, ele se identificou após um encontro de jovens no Manaim de Domingos Martins. E após 3 meses ele foi levantado diácono da igreja. E ele perguntou o pastor Deloí o porquê. E o pastor Deloí, com toda a sabedoria, ele disse que a decisão tinha sido tomada com base nas informações de Deus através dos dons espirituais. A última. Diaconato esse que está presente na vida dele até hoje. Aleluia. E papai disse que não sabia fazer o período de louvor do culto, preferindo trazer sempre a pregação da palavra. Papai gostava de ficar na porta ou no portão da igreja para receber, conversar e acolher as pessoas, fossem eles visitantes ou membros. Ele sempre foi uma referência de apoio aos jovens, aos adolescentes, às crianças. E aos novos na fé. Sim, muito. E orava com as crianças todos os dias após o culto. E numa certa ocasião, olha o que aconteceu para provar isso. Numa ocasião, uma criança que hoje é jovem, o Vitor, filho do pastor Marco Shelman, estava chorando no final do culto na igreja de Bom Pastor em Viana. E perguntaram para ele por que ele chorava. E ele respondeu: é porque o irmão Durval não está aqui para orar por mim. Papai leu a Bíblia por aproximadamente 8 vezes, o que muito o fortaleceu espiritualmente e na realização da obra do Senhor durante toda a sua vida. Durante todas as suas vidas cristãs, papai e mamãe foram servos do Deus Altíssimo, pessoas de muita oração e dedicação no trabalho do Senhor, com o dom de evangelização que Deus lhes deu, eles ganharam muitas almas para o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles estavam todos os dias na igreja, faça chuva, faça sol. Não havia tempo ruim para eles virem à casa do Senhor para adorar, para trabalhar no avanço do reino de Deus nessa terra. Muita gratidão a Deus, aos nossos pais, Durval Jacob Licker e Maria José de Oliveira Licker, que criaram todos nós, filhos, no verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, para a salvação das nossas almas. E assim somos gratos pelo centenário do nosso pai, Durval Jacob Licker. Deus seja louvado.
o resumo de uma pessoa de 100 anos não tem como ser pequeno. Não tem como. Mas agora, né, a família, né, tem mais? Foi pequeno. A família preparou uma projeção aí, algumas fotos, algum momento. O papai é o meu maior exemplo vivo de fé. A sua lealdade e fidelidade a Deus fez de meu pai um homem notável, totalmente comprometido com a palavra da verdade. E me lembro que um dia ele pediu a Celso para comprar uma Bíblia nova. Ele queria ler toda a Bíblia, mas tinha que ser uma Bíblia nova. Ele leu, releu, mas não parou por aí. No ano passado, um dia eu cheguei em casa e papai estava lá nos Juízes. Aí eu disse, papai, começou a ler a Bíblia novamente. E ele disse, então, para ele. Não pode bater. Ele vai pensar. Tem depois. Para o nome dele, irmãos.
Senhor, quem são aqueles para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus muda, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar a mão da esperança gloriosa, a qual temos por âncora da alma segura e firme, e que penetra ao interior, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, muitas vidas ainda hão de ser salvas pelas orações dessa casa, pelo pastor que dirige esse trabalho e, por fim, agradecer a Deus pelos 100 anos de vida do irmão Durval. E eu quero orar para que Deus me conceda também essa mesma idade, porque 92 eu já tenho. glória a Deus. Se o irmão Durval me esperar um pouquinho, nós vamos caminhar juntos ainda. Mas vamos agradecer a Deus, vamos orar. Os pastores vão impor as mãos e vamos orar pelo irmão Durval, pelos 100 anos que o Senhor concede, e também toda a igreja. Feche seus olhos e receba a bênção, porque o Senhor está presente. Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia. Senhor Deus e Pai, bendito seja o teu nome, porque aqui estamos presenciando, Senhor, um milagre na vida do meu amado companheiro, o irmão Durval. E tu conceda também, Senhor, muitos anos de vida a toda a família, para que possam testemunhar disso que nós estamos presenciando aqui. Abençoa todos os convidados, aqueles que ainda não se decidiram por esse Deus amoroso. Amém. Por esse Deus poderoso, que pode transformar qualquer vida terrena, para que um dia possa permanecer na eternidade com o Senhor. Põe a tua mão, Senhor, sobre todos os seus familiares, aqueles que ajudaram, aqueles que ainda ajudam e aqueles que ainda vão ajudar na vida do teu servo. Graças a Deus. Abençoa, Senhor, também o ministério desta casa. Amém. Na vida do pastor Schmidt, seus diaconatos e os pastores que por aqui passaram. Tem uma bênção especial. Nós assim oramos, já agradecido por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que a paz de Deus e as doces e eternas consolações do Espírito Santo seja com a amada igreja e todo o Israel de Deus, agora até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, nós temos sempre uma preocupação com o bem-estar do nosso irmão Durval. Mas ainda é possível nós transmitirmos o dom aqui, ele está bem. Alguma orientação aqui, o Senhor concedeu, o Senhor dava uma visão quando era orado por esse culto. E na visão o Senhor mostrava que o Senhor trazia, um anjo trazia uma caixa, um recipiente de prata, e ele estava lacrado com uma fita vermelha. E todos ficávamos ansiosos para saber o que havia ali. E quando, no decorrer do culto, aquela caixa ela era aberta por aquele anjo. E eram presentes que o Senhor tinha preparado para nós nesta noite. E podia ver que ali estavam alianças. E na visão, vi-se que alguns estavam sem aliança. Mas em especial uma mulher, a sua aliança estava muito desgastada, estava emassada, sem brilho, e ela pedia, ela desejava uma aliança nova, e ela ganhava essa aliança nova nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Entendemos até que esse culto especial, não foi o irmão Durval que trouxe, mas Deus usou ele para trazer tantos, para ter aliança renovada com Deus, para receber essa bênção do Senhor. Gostaríamos de orientar os irmãos que evitasse, nosso irmão Durval não vai interagir, então evita cumprimentos, até mesmo como preservar o seu bem-estar. Queremos aqui agradecer a todos, parabenizar a família por esse evento, por tudo que prepararam, esse histórico, e tudo isso para a honra e glória do nome do Senhor. A família. Esse vídeo foi passado, está disponibilizado no YouTube, depois os irmãos que quiserem assistir. Assim, nós encerramos o nosso culto, agradecemos aqui os pastores, nós estamos aqui, pastor Teixeira, pastor Elias, pastor Daniel Montenegro, pastor Rondinelli, pastor Jair Barbosa, pastor Paulo Camilo, pastor Eugênio e pastor Alcilésio e o pastor Manuel Gonçalves. E é o pastor É o pastor da época, o primeiro pastor dele, pastor Manuel Gonçalves,
É uma honra para nós, muito grande, ter o Senhor conosco nesse momento tão especial, sendo abraçado aí pela filha mais nova e recebendo o abraço da igreja e dos familiares. Amém. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos sentar e os irmãos devem aguardar a saída do irmão Durval. Os filhos irão conduzi-lo. Enquanto isso, vamos cantar o louvor ao Senhor.
nada sou, eu nada sou sem ti. Meus irmãos, mais uma vez, nossos agradecimentos à Igreja de Viana, um se sente honrado com a presença de cada um.